Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trago um tema do seu interesse para o seu crescimento, para o seu aprendizado. E essa edição é uma edição especial, porque eu tenho aqui uma amiga há mais de 20 anos, que é a Rosana Giglio, e ela vai compartilhar com vocês, porque é claro, eu já conheço a história dela, um pouquinho da sua experiência na área de turismo, hotelaria e um pouquinho da sua vivência no exterior. Rosana, muito bom ter você aqui! É um prazer para mim, uma satisfação. E aí, a gente com essa amizade desse tempo todo e você tendo que repetir coisas que eu já conheço, né? Então eu já sei da sua história. Faz Mas eu acho parte. importante, importante. Rosana, o que eu queria mesmo que você compartilhasse com a gente aqui no podcast é a trajetória da coisa do turismo. Porque eu te conheci desde da época de ser estudante de turismo, né? Sim. E aí, como é que foi essa trajetória toda? Ah, foi incrível, assim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos setores da área de turismo, né? Quando a gente fala de turismo, as pessoas pensam que é só viagem. É. Mas o turismo, ele envolve tudo, né? Então, eu trabalhei com eventos, eu era organizadora de eventos. Depois, eu trabalhei como uma agente de viagens, quer dizer, Sim. aquela ideia do agente mesmo de vender as passagens e tudo. E aí, quando eu fui para o exterior, eu tive uma outra vivência, né? Que foi trabalhar dentro de um hotel, Sim. fora do Brasil, né? Numa cidade como Florença, que ali a gente recebia turistas realmente do mundo Do mundo todo. todo. E também na área de restaurantes, Isso. porque na Itália, todo mundo Tudo gira em sabe, torno da comida. ali eles valorizam muito a comida. Então, eu tive essa vasta assim, experiência. E, claro, né, o turismo ele também é bem variado, né? Quando você faz uma viagem, você pode fazer uma viagem de negócios, uma viagem Isso. gastronômica, uma viagem religiosa e assim por diante. Sim. Ô, Rô, e me diz uma coisa, quando você saiu daqui do Brasil e você tem essa coisa calorosa, né? A gente brinca, a gente ri e tal. E aí você vai para um lugar onde as pessoas são mais reservadas, mais tradicionais. Você, aí ainda muito jovem, você sentiu muita diferença nessa coisa da cultura? Olha, assim, diferença com certeza, né? Até quando eu voltei para o Brasil, eu senti essa diferença, né? Afinal, foram 10 anos. Mas a gente tem que saber se adaptar, Isso. né? Então, eu sou muito brincalhona, mas eu também sou bem reservada. É. Então, a gente tem que saber. É, fluir em todos os Sim, a ambientes. gente tem que saber como se comportar. Realmente, lá o pessoal é mais fechado, sim. Sim. E eu aprendi muito com isso também. Isso. Até porque a gente, com essa coisa calorosa, muitas vezes a gente pode acabar sendo invasivo, né? Então as pessoas, essa coisa do toque. E você também pegou um pouquinho de pandemia lá, né? Peguei sim. Na segunda vez que eu voltei, né? No começo, não. Ao início, ali, quando eu fui da primeira vez, não. Estava até bem longe da pandemia. É, com a pandemia, sim, tudo Sim. mudou. Mas mudou no mundo todo. Mudou no mundo todo, é. Mas assim, você sente que essa questão da pandemia e a hotelaria, o turismo, conseguiu se adaptar facilmente, assim? Ah, depois, né? A gente teve um período muito difícil, né? Sim. Um período muito difícil. Foi um setor que sofreu demais. Sofreu muito, mas agora está se recuperando. E as pessoas sentiam essa falta, né? De viajar, sentiam essa falta de se encontrar com outras pessoas, O né? tete a tete, né? Eu O, acre- o estar próximo, assim. E o que que você gosta mais? Você gosta mais do evento, da organização do evento? Você gosta mais da agência, do hotel? O que que você, onde você se sente mais em casa? Olha, eu sinceramente gostei de todos os setores. Gostei de todos. Eu acho que uma coisa que é muito satisfatória é você ver o cliente satisfeito, né? Quando você está numa área de serviços e você percebe que você prestou um serviço que realmente o cliente ficou satisfeito, isso para mim é a parte
melhor, assim. E em todos os setores que eu trabalhei, eu sempre procurei fazer o melhor possível. Isso. E tentar sempre surpreender, né? Que não é fácil, não é fácil. Trabalhamos com diversos tipos de pessoas, né? Sim. Então, não é fácil. Lógico que, às vezes, vai ter aquelas pessoas que podem ter esperado mais de você. Mas, se você tenta sempre fazer o melhor e fazer o máximo para surpreender, o cliente vai ficar mais satisfeito. É o que faz a diferença, né? Faz. E na parte das viagens, dá aquela satisfação, assim, quando a pessoa faz uma viagem e aí ela volta e fala, nossa, essa viagem foi a viagem da minha vida. E aí você pensa, né, em todos os detalhes, como você organizou tudo aquilo para que a viagem acontecesse. E aquela sensação de satisfação do cliente, isso ainda mexe com você? Com certeza, não tem como não mexer. Não tem como. Você vê, uma viagem é um sonho, né? É verdade. Então, você, conversando com o cliente, tenta chegar o mais próximo do que ele deseja e também é importante passar o que é. Porque, às vezes, a pessoa tem um sonho de viajar para um lugar, mas ela não faz, às vezes, não tem a mínima ideia do que realmente ali pode proporcionar, né? Então, aí é essa parte importante aí do agente também mostrar tudo que aquele espaço, aquela região, aquele país pode te proporcionar. Porque você, às vezes, tem uma ideia muito pequena, né? Que você viu num filme, num lugar, ou num folheto, e você Então, fala, é isso. O agente de viagem, ele é fundamental para proporcionar uma melhor experiência. Sim, trazendo. Porque, sim, ele vai te mostrar diversas realidades, né? Isso. Diversas realidades. Isso é muito bom. E sobre eventos, uma das coisas que eu gosto muito, assim, e eu observo, né, porque eu acompanho o seu trabalho há anos, em eventos, uma das suas características é o olhar, que é um olhar, assim, holístico, né, abrangente, assim. Você chega num lugar, tá as pessoas sentadas muito afastadas, ou o ar-condicionado tá ruim, né? Como é que foi? Você desenvolveu isso ou já era uma coisa natural sua, de organização? Não sei, assim, te falar ao certo se já é uma coisa da minha característica, né? Sendo virginiana, que a gente costuma ter, assim, aquela visão e identificar coisas, né? Então, você vê, eu trabalhei com eventos empresariais. Sim. De pequeno e grande porte. Mas eu também colaborei para ajudar a organizar uma festa de casamento, aniversários, né? Na Itália, por exemplo, eu não cheguei a comentar aqui, mas eu trabalhei em duas festas que para a gente aqui no Brasil é diferente. Lá, quando uma criança faz a primeira Eucaristia, é uma festa muito importante. Eles fazem uma festa como se fosse aqui a nossa festa de 15 anos. Olha, que Então, interessante. eu ajudei a organizar uma festa. Que é uma festa religiosa. Uma festa religiosa, uma festa que a família apresenta, assim, A criança, a sociedade, sim. Interessante. E também uma festa de formatura, que aqui a nossa festa de formatura é a classe toda. Lá não. Cada formando faz a sua festa de formatura. Nossa, então tem um mercado enorme para quem organiza eventos. São festas menores, claro. Sim, né? Festas mais para família. Amigos e tudo, mas você vê, foi muito interessante nessa vivência minha ali, nesses 10 anos de Itália, quantas coisas que eu pude presenciar participando como convidada e também ajudando a organizar. Gente, é muita coisa, muita história para contar, mas eu acho mais importante você compartilhar isso, porque as pessoas têm curiosidade, né? Sim. Muitas vezes as pessoas acham que chega num lugar, tá tudo pronto, ou que a viagem está tudo pronto, mas a gente sempre tem profissionais por trás para facilitar esse processo, Com né? certeza, com certeza. Com certeza. Bom, Rosana, o nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela sua participação aqui. E qual que é o recado que você deixa, assim, para quem está começando no turismo, quem tem curiosidade? Olha, eu foco sempre na satisfação do cliente. Eu acho que você trabalhar seriamente, né? Tentar identificar o que o seu cliente está buscando e trabalhar com amor.
Isso que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Colocar amor, é isso aí. O podcast da Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.